بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Hoje a gente vai continuar a nossa aula que a gente fez na terça passada, explicando sobre o livro que a gente está explicando. É Jesus Deus, é esse livro que a gente está vendo. Essa é a 10ª aula. Hoje é a 10ª aula sobre esse livro. E a gente parou na terceira evidência. O autor vai citar 30 evidências. A gente citou apenas o que? 2. Estamos ainda na terceira evidência do autor. Foi 10 aulas que a gente ficou explicando o que é a introdução desse livro e também a primeira e a segunda evidência. A gente viu que na última aula Jesus era o que? Unicista. Adorava somente a Deus. Deixamos claro. Trouxemos o versículo que o autor trouxe, 6:4 do Deuteronômio, sobre Moisés falando que fazia sobre ele: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que a gente viu. Também vimos que Jesus falou também o maior de todos os mandamentos em 12:29 de Marcos, que a gente viu também, lemos todo o contexto do 28 até o 32, a gente leu explicando o que Jesus estava falando com esse escriba, e ele falou a mesma frase: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ouça Israel. Então a gente viu que Jesus também falou a mesma coisa que Moisés. E a gente viu também que Jesus ele fala em Mateus 5,17 que ele não veio abrogar a lei, e sim cumprir ela. Ele não veio eliminar a lei de Moisés, e sim cumprir, dar continuidade dela, seguindo ela, cumprindo ela. A gente viu também, é um versículo que é claro, que mostra que Jesus pregou a mesma coisa que Moisés pregou, a mesma coisa que Abraão pregou, a mesma coisa que Noé pregou. Ou seja, Jesus não pregou a Trindade, e sim a unicidade de Deus. Então a gente viu, e ele terminou falando, como a gente viu no versículo 34, que a gente explicou do 28 até o 34, que ele fala para o escriba, ele fala para ele: não está longe do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. Quando o escriba falou para Jesus a mesma coisa que Jesus ensinou ele, falando sobre a unicidade de Deus. Se a unicidade de Deus é errada, ou seja, a gente tem que ter Deus como uma trindade, porque Jesus falou que ele estava o que? Correto, estava certo, porque Jesus o que? Confirmou o que ele falou, porque falou para ele: você não está longe do reino de Deus, ou seja, você está perto. Mas ele não garantiu o reino de Deus para essa pessoa, porque ele não é onisciente. Jesus não sabe o futuro, se essa pessoa ia cumprir com aquilo que ela estava falando. Isso também é mais um dos motivos que a gente vai explicar, que Jesus não é onisciente, e quem não é onisciente não pode ser Deus. Só Deus Altíssimo que é onisciente. O que significa isso? Aquele que sabe todas as coisas. Aquele que sabe todas as coisas. Se tu fechar ali é melhor já. Que barulho. Que é? Ainda do Flamengo? Não foi domingo o jogo? Aí é bravo. Fechou a porta ali? Não adianta não. Então, como a gente parou explicando, então Jesus vai falar sobre ele o que? Ele pregou a unicidade de Deus e não pregou a Trindade como
os outros profetas não pregaram o quê? A Trindade também. E a gente viu, irmãos e irmãs, que Jesus corrigindo esse escriba, essa pessoa, corrigindo na questão que falando que ele está correto. Falou, você está correto. Não falou para ele, olha, isso que você está falando errado. Por quê? Porque ele mesmo, no versículo 29, fala o quê? Ouça Israel, respondendo para o escriba, o maior de todos os mandamentos. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então aqui prova que o que Jesus ensinou foi a unicidade de Deus, como a gente explicou na outra aula sobre esse versículo em detalhes. E a gente vai ter uma aula também só com esses versículos, explicando o que, também de acordo com o que os bispos entenderam sobre esse versículo. Então o autor ele fala o que? Mas o contrário disso foi mencionado no Antigo e no Novo Testamento mais de 30 textos que indicam claramente que o Messias tem essência e que Deus tem outra essência. Isso a gente vai explicar, é claro. E que a essência de Deus é independente do Messias. Aqui ele cita o que? Os versículos do Antigo Testamento falando sobre a unicidade de Deus, como o Corão também fala sobre a unicidade de Deus, do primeiro versículo até o último versículo do Corão, fala sobre o quê? Que devemos adorar somente Deus único, que Ele é único, que Ele não é 3 pessoas em um, como explicam, 3 em um. A gente acredita num Deus único, como Moisés acreditou, como Abraão acreditou, como Noé acreditou, como José, como Ismael, como Isaac, como todos os profetas acreditaram num Deus único, o único que merece ser adorado, o único digno de adoração. Então ele começa com o versículo no Deuteronômio 6,4 que a gente explicou: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Como a gente viu, aqui não tem como ter trindade. Por quê? Porque quando Jesus fala, ó Israel, ouça Israel, falando com o povo de Israel, ensinando o povo de Israel, instruindo o povo de Israel, porque Jesus que passou sobre ele foi enviado para o povo de Israel. Agora ele fala, o Senhor nosso Deus, está falando o quê? Para ele, que é Deus dele também. Nosso Deus é o único Senhor, ou seja, não tem Senhor além dele. Aqui tem 2 coisas claras. Primeiro ele falando nosso Senhor, e depois ele falando o único Senhor. Agora, se a gente falar, por exemplo, que o presidente do Brasil é o Pedro, o presidente do Brasil é o Pedro, um exemplo. Agora, se a gente falar o presidente Pedro é nosso presidente, o presidente Pedro é o nosso presidente e ele é o único presidente. Quem que vai entender que tem outro presidente além de Pedro? Tem como entender? Se eu falei que ele é o nosso presidente, agora, quando eu falei para vocês ele é o nosso presidente, se eu perguntar para vocês, o Pedro é presidente do Ahmad? Vai falar que sim, porque ele falou nosso presidente. Também é presidente do Ita, é presidente da Dona Maria, é presidente do seu Zé, é o nosso presidente. Então não há dúvidas. E depois eu falei o que? Ele é o único presidente. Tem alguém que vai entender que tem outro presidente além dele? Se eu falei ele é o único presidente, agora vai entender alguém sensato, ciente, racional, vai entender dessa frase que eu falei, que o filho do Pedro é presidente e que a mulher do Pedro é presidente. Tem alguém que entendeu isso? Não tem como entender. Então é um versículo que é explícito, claro, que nenhum de nós vai entender o que é outra coisa. Então aqui é uma das maiores provas que Jesus pregou o que? A unicidade de Deus. Este texto, esse é o autor falando, também é mencionado no Novo Testamento, que a gente leu, no Evangelho de Marcos 12, 29, e também em alguns apócrifos é mencionado isso. Em alguns apócrifos
também foi mencionado esse mesmo texto. E todos os profetas pregaram essa mesma mensagem, a unicidade de Deus. Eram unicistas e não trinitários. A Trindade é uma inovação. Nenhum profeta pregou ela, como a gente vai ver no decorrer das explicações. Então este texto também foi mencionado no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 12:29, para quem quer procurar na Bíblia, 12:29 Marcos, e Deuteronômio 6:4. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4, e Marcos 12:29. E este é Jesus lhe respondeu, o primeiro de todos os mandamentos, ou seja, o maior, o principal de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mesma coisa que Moisés pregou. Observa-se neste texto que se o Messias fosse o Senhor, ele teria dito: o Senhor é o Messias. Ele teria falado o que? Jesus. Não ia falar o Senhor, falando de Deus Altíssimo, ia falar não, o Senhor é o Messias. O Senhor é o Messias. Ou o Messias é Deus. Ou fala o Senhor, o nosso Deus, o Messias. Ou seja, ele ia esclarecer que o Messias era o que? Deus. Que Jesus era Deus. Mas pelo contrário, ele falou o que? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, não acrescentou a palavra Messias ou Jesus ou eu mesmo. Ele podia falar o que? Eu sou o Senhor, vosso Senhor, e além de mim não há Deus. Eu sou o único Deus. Poderia ou não poderia falar isso? Poderia. E o que impediu ele de falar isso? Jesus queria ver a gente desorientado. Jesus queria ver a gente condenado no fogo do inferno. Por que ele não falou isso? Esclareceu para a gente. Por que ele não deixou isso claro que ele é Deus? Pelo contrário, os versículos que falam que ele é profeta de Deus na Bíblia são claros, explícitos. E os versículos que falam também que Jesus o que pregava a unicidade são explícitos e claros. E não tem nenhum versículo claro e explícito falando da Trindade no Novo Testamento. Claro que no Antigo Testamento não existe, como a gente viu, e a gente vai ver uma aula somente falando sobre a Trindade. Mas agora no Novo Testamento tem um versículo claro falando sobre a Trindade. Se me trouxerem em João, nas cartas de João, a primeira carta que eles trazem, capítulo 5, versículo 7, aquele versículo não faz parte dos originais. Eles acrescentaram e adicionaram porque eles não tinham nem um versículo claro e explícito falando sobre a Trindade. Aqui também é mais uma prova que não tem na Bíblia falando sobre a Trindade. A palavra a gente sabe que ela não foi citada, e também não foi citada nem um versículo claro falando que são 3 em 1. Só esse aqui de 5:7 da primeira carta de João, porque foi acrescentado. Só foi surgir esse versículo no século XIV. Ou seja, antes do século XIV não existia e nenhum manuscrito falando sobre esse versículo. Então isso aí foi um acréscimo. Não faz parte dos manuscritos originais. Então ele fala mas ele disse, Jesus, o Senhor nosso Deus. Então ele fala sobre uma essência que não é absolutamente sua e confirma que Deus é o Deus de todas as pessoas. Ele não tomou para si a divindade. Jesus nunca falou que é divino, pelo contrário, ele é o Messias. E o Messias, o que é, irmãos e irmãs? Um profeta que irá reinar, segundo as Escrituras. Não é o Deus encarnado, parem, reflitam. Não é o Deus encarnado, segundo as profecias, e sim um profeta de Deus. Depois a gente vai ver a história da samaritana no poço, quando ela fala para Jesus: vejo que és um profeta. Ele também não fala nada para ela, não julga ela. Você está falando uma blasfêmia, eu sou Deus encarnado, eu vim para esse mundo. Nunca falou isso.
Nem os evangelhos falam que é o Deus encarnado. Então a gente tem que prestar o que é atenção, que Deus é único, que Jesus pregou a unicidade de Deus e confirma que Deus é o Deus de todas as pessoas. Jesus confirmava isso. Isso inclui que o próprio Jesus adora a Deus e o adota como Deus. Isso a gente provou. Para quem a gente vê às vezes uma frase do autor, nessas 10 aulas a gente pegava às vezes uma frase como essa, mostrando que aulas e aulas, quando a gente mostrou que Jesus orou para Deus, 3 aulas que a gente fez, são 3 horas mais ou menos de aulas, falando o que? Sobre que Jesus adorou a Deus, mostrando versículos claros, explícitos, que Jesus adorava a Deus, que Jesus louvava a Deus, que Jesus glorificava a Deus. Como ele vai ser Deus se ele glorifica a Deus? Agora eu falo, olha, eu votei no Pedro, nessa eleição. Aí tem alguém que vai entender, porque eu votei no Pedro, eu sou Pedro. Tem alguém que vai entender isso? Ah, o cara votou no Pedro, ele é o Pedro. Como? Não, ele votou no Pedro, ele é o Pedro. Jesus adorou a Deus, Jesus é Deus. Tem como ele se adorar? É possível ele se adorar? Se ele está adorando a Deus, como ele é Deus? Se uma pessoa, irmãos e irmãs, passa por nós falando sozinha, às vezes está com um problema, tem algum problema mental, ou está com uma depressão, que Deus cure essas pessoas, ela passa na frente sua e começa o que? A se xingar, que é coisa, você é o culpado, eu estou aqui por causa de você. Quando a gente olhar para essa pessoa, o que a gente vai falar? Tem algum problema na cabeça dessa pessoa. Imagina alguém adorando a si mesmo, entra para ti e fala, olha, eu vou me adorar, eu sou Deus e vou me adorar agora. O que você vai pensar? Os discípulos, a gente mostrou, isso é outras evidências, quando Jesus falava para os discípulos que ele ia adorar a Deus, nenhum dos discípulos o quê? Colocou na cabeça que ele estava adorando a si mesmo. Sabia que ele estava adorando o quê? O Deus verdadeiro. Porque logicamente a pessoa, se soubesse que Jesus era Deus, o que ele ia se perguntar? Ô Deus, ô Senhor, você é Deus e vai orar? Não estou entendendo. Logicamente o ser humano ia pensar dessa forma, não é verdade? Nunca nenhum deles falou isso. Por quê? Porque sabia que Jesus ia adorar o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, o Deus dele, o Deus de Muhammad e o Deus de todos nós. Eles sabiam, era claro. Jesus era profeta e mensageiro de Deus, como a gente vai ter uma aula explicando que ele era o que? Profeta e mensageiro de Deus, que é a profecia de Jesus no Novo Testamento. O nome dessa aula vai ter mais que 5 partes, a gente explicando o que? Só sobre a profecia de Jesus no Novo Testamento. Então, ele próprio, Jesus, adorava a Deus e o adota como Deus. Portanto, o Messias é Deus, o dito que fala, o dizer, o Messias é Deus, ou que ele convidou a sua adoração, ou a adoração de sua mãe, ele está excluído de fazer isso, mas que pelo contrário, ele convidou a adoração a Deus, único, sem associados, como fizeram todos os mensageiros. Ele convidou as pessoas a adorarem a Deus, não convidou as pessoas a adorarem a ele, e nem a mãe dele. Se a gente prestar atenção, me trazem um versículo da Bíblia que fala o que? Jesus convidando as pessoas a adorarem a ele. Me adorem, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou o Criador dos céus e da terra, eu sou o Deus de Abraão, de Moisés, me adorem. Alguma vez ele falou isso? Não tem uma vez. Pelo contrário, incentivava as pessoas a adorarem o que? A Deus. Ele chegando, 21:11, Mateus, em cima do jumentinho, quando ele chega, e as pessoas tudo parada, olhando o Messias entrando, segundo os cristãos,
se cumpriu a profecia que está o quê? Em Zacarias 9:9. E segundo os judeus, ainda não foi cumprida essa profecia. Ainda ele virá. O Messias dos judeus ainda virá, não vem. Mas o Messias dos cristãos, o que? Já vem, que é Jesus. Agora, quando ele estava entrando em plena Jerusalém, todas as pessoas na frente dele, gritando, o que eles gritavam? Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E ele entrando no meio deles. Se ele soubesse que essas pessoas estavam sendo condenadas para o inferno, porque tomaram ele como profeta e não como Deus, o que ele deveria fazer no sermão? Falar para eles: vocês estão errados, vocês estão fazendo blasfêmia, Deus está convosco, eu sou Deus, me adorem. Alguma vez ele falou isso? Nenhuma vez. Pelo contrário, falava para adorar somente a Deus. E aquele que fala, o herege, eu chamo que de herege essa pessoa, o desinformado, que fala que não vai ser salvo a não ser quem crê na Santíssima Trindade, como eles falam, então todo mundo foi condenado. Primeiro os discípulos, os primeiros condenados, os discípulos. E a prova, para quem quer desmentir isso que eu estou falando, vai em Lucas 24:19. O que os dois discípulos acreditavam? Que um deles é Cleopas. Em algumas narrativas falam que a Maria que estava com ele, que é a segunda discípula, pode ser, mas não está claro. Mas o importante é que são o que Lucas fala, dois discípulos, 24:19. E Jesus, escutando aquilo, que eles creram que Jesus é profeta, não corrigiu eles e confirmou a crença deles. Então, se vão condenar as pessoas por não crerem na Trindade, quem são os primeiros condenados ao fogo do inferno? Os discípulos. Eu quero ver um deles ter a coragem de falar que os discípulos estão no fogo do inferno. Tem como? Não tem. Sabem que são pessoas tementes, virtuosas, que creram em Jesus como Jesus pregou e não colocaram palavra na boca de Jesus como fizeram os que vieram depois. Ele só se tornou oficialmente, podemos falar, Deus pela igreja no ano 325, e a gente vai ver no concílio. Antes disso não era o que é Deus. Que engraçado, Deus não é Deus. Tem como Deus não ser Deus? Foram só descobrir que ele era Deus depois de 300 anos. Então qual era a crença dos discípulos? Que ele era profeta, que ele é mensageiro. O que Jesus ensinou? Que ele é profeta e mensageiro. E essa é a nossa crença. Essa é a crença que Deus o Altíssimo revelou para o profeta Muhammad, que passa sobre ele, tanto no capítulo 19 como no capítulo 13, em outros capítulos do Corão também, mostrando que Jesus fala: eu sou servo de Deus e me fará profeta. É claro, o Corão falando que ele é o que? Profeta, e também falando e o mensageiro para o povo de Israel. É claro os versículos, para não deixar, irmãos e irmãs, o que? Dúvidas. Então, continuando, agora ele vai citar o que? Alguns versículos, que é o assunto da nossa aula, falando sobre o que? A unicidade de Deus no Antigo Testamento, que é o assunto dessa aula. Tem algum trinitário que consegue provar a Trindade no Antigo Testamento? Se no Novo ele não consegue, vai conseguir no Antigo, com versículos explícitos, não o entendimento dele, não ele querendo usar o verbo fazemos do homem esse verbo no plural. Qualquer pessoa que entende o hebraico sabe o que significa esse plural majestático, e qualquer pessoa que entende as línguas semíticas sabe disso, faz parte da eloquência dessas línguas, tanto no árabe como no aramaico. Então essas pessoas desinformadas, não estamos falando com elas, estamos falando com as pessoas cientes, como o autor falou, 30 evidências científicas, lógicas, para os instruídos e instruídas apenas.
Eu escrevi esse livro para quem quer refletir, para quem quer entender, não para o fanático, porque o fanático, qual que é a crença do fanático, irmãos e irmãs? A crença do fanático é o que ele crê. O fanático não anda atrás de argumentos, atrás de evidências. Isso é a última coisa que o fanático olha. O fanático olha o que? Para a crença dele, o que ele acredita. É o meu achismo. O que eu acho é o certo. Não é dessa forma. E sim com argumentos e evidências, que a gente chega até a verdade. Não é verdade? Deus Altíssimo revelou a palavra para a gente ser guiado ou para a gente ser desviado? Para a gente ser guiado. Então devemos seguir o que está na palavra e não o que a gente quer. Então ele vai citar o que? Vários versículos agora do Antigo Testamento mostrando a unicidade de Deus. Agora o primeiro a gente já citou, Deuteronômio 6,4. Agora o segundo, que está em Sabedoria de Salomão 12,13. O profeta Salomão, que está sobre ele, para nós ele é um profeta, para eles é um rei. O profeta Salomão era muito sábio. O que ele fala aqui no capítulo 12, versículo 13? Bem, não há Deus fora de você, que tem tudo sob seus cuidados. Deus tem o pleno controle de todas as coisas, irmãos e irmãs. Tem o pleno controle. Obrigado, Deus te abençoe. Amém. Sobre todas as coisas, Deus Altíssimo tem o controle. Então Salomão, o que ele fala? Bem, não há Deus fora de você. Isso é o que? A shahada que a gente faz, testemunho de fé. Quando o muçulmano quer se converter, o que ele fala? Não há Deus além de você. Nenhum merece adoração além de você. Nenhum é digno de adoração além de você. Adoro somente você. Shahada, testemunho de fé. Aqui, como era do tempo de Salomão, o que ia falar? Após falar isso, testemunhar que é Deus único, ia testemunhar que Salomão é profeta e mensageiro de Deus. Crer que Salomão foi enviado por Deus como um profeta de Deus. Entenderam? Então, isso aqui é o que? Um testemunho de fé, que Salomão também o que fez, como todos os outros profetas fizeram. Lembro de volta, quem quer pesquisar na Bíblia, capítulo 12, versículo 13. Bem, não há Deus fora de você, não há divindade além de você, que tem tudo sob os seus cuidados. Quem controla tudo isso? Quem controla o mundo? Quem controla o universo? Deus Altíssimo. Agora Jesus, quando estava na barriga da mãe dele, por 9 meses, ele controlava o mundo, estava controlando ali de dentro estava controlando o mundo. Tem uma pessoa sensata que vai falar que ele estava controlando o mundo dali de dentro. Sou Deus encarnado. Maria teve Deus, segundo eles. E se tivesse alguma complicação, Maria, na hora do parto, e o filho morresse, Deus morreu? Tem como? Uma hipótese. Aconteceu o quê? Alguma complicação no parto dela. Deus morrerá? Ou morreu? Tem lógica isso, irmãos. Tem lógica falar que Deus morreu. Se Deus é eterno, como que ele morreu? Que Deus é esse que não consegue se defender, que é crucificado e não consegue se defender? Como que eu vou adorar esse Deus? A gente adora o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O que, como Salomão falou, o que? Tudo está em suas mãos. Todo o controle está em suas mãos. Esse Deus que a gente adora. Então esse é o segundo versículo que o autor cita. Agora o terceiro está no 2 Reis, versículo que? Capítulo 19, versículo 15 ao 19. Ezequias orou ao Senhor. Ezequias orou ao Senhor. O que ele falou? Senhor, Deus de Israel, que reinas em seu trono entre os querubins, só tu és Deus,
sobre todos os reinos da terra. Só você é Deus, sobre todos os reinos da terra. Esse reino que vocês enxergam na terra foi concedido por quem? Pelo verdadeiro rei, pelo verdadeiro soberano Deus Altíssimo. Isso que ele quer dizer: só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Agora aqui uma pergunta: Ezequias conhecia Jesus? Conhecia quem? Deus de Israel. Jesus é profeta de Israel, segundo a Bíblia. Não é Deus de Israel, ele é profeta de Israel. Segundo quem? Segundo a Bíblia, o que a gente vai ver. Então, Ezequias não conhecia o que? Jesus. Aqui ele está falando de qual Deus? Deus de Israel. Agora, se ele não conhecia Jesus, era unicista, monoteísta, é condenado ele? Tem alguém que vai falar que ele foi condenado? Ele não sabia nem o que era a Trindade. E quem falar que ele conhecia a Trindade, que traga as evidências. Quem falar aqui, que Ezequias conhecia a Trindade, que ele significa aqui uma Trindade, que traga as evidências. Aqui ele está falando com Deus verdadeiro. Só tu és Deus. Só tu. Agora vamos falar se ele conhecesse 3 pessoas, como eles falam, usa a cabeça. Quando ele fala, se alguém fala, vamos falar que nem eles. Eles têm 3 pessoas que é Deus. O Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus e o Pai é Deus. Se chegar uma pessoa e falar, Pai, falando com o Pai, dos 3, tu és Deus, ou só tu és Deus. Alguém vai entender que ele falou que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus? Não. Então quer dizer que ele só acredita que o Pai é Deus, correto? Aqui é a mesma coisa. Ele está falando, só tu és Deus. Se ele conhecesse, vamos falar, para facilitar o debate, renunciando, vamos falar que ele cria, ou que ele sabia que tinha Jesus como Deus e o Espírito Santo como Deus. Conhecia essas outras 2 pessoas da Trindade. Aqui ele cria como quem é Deus somente. Só Deus Altíssimo, Deus de Israel, porque ele fala, só tu és Deus. Se ele conhecia o Filho e o Espírito Santo, quem que ele está falando que é Deus aqui? O Deus de Israel, o único. Claro que ele não conhecia, a gente está só falando isso que para falar, se eles quisessem falar uma coisa, já estaria o que? Respondido. Então aqui ele fala que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel e também o que criou os céus e a terra. Tem um versículo que fala que Jesus criou os céus e a terra. Se ele é uma criatura de Deus, se ele foi criado por Deus, como ele ia criar os céus e a terra, que foi antes da criação do próprio ser humano. E Jesus é um ser humano, não é? É um ser humano, filho do homem, como ele mesmo falou, filho do homem. Isso a gente também vai explicar. Então agora, Senhor nosso Deus, agora Isaías 37:16. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus. Que só tu, Senhor, és Deus. É Isaías, o profeta Isaías, que fala sobre ele. Também falando o quê? Que só tu és Deus. Deus de Israel. Tem algum crente em todas essas gerações, imagina, vamos começar só de Moisés. De Moisés até Jesus, todos esses profetas que se passaram, os mensageiros, me traz um que entendeu que tinha o quê? 3 pessoas. Me traz um judeu até hoje, nos dias de hoje, que entende que esse versículo significa 3 pessoas. Quer trazer judeu ortodoxo, quer trazer judeu messiânico, qualquer judeu que tu queira trazer, traz qualquer um. O messiânico ainda acredita em Jesus, não fala isso. Acreditam que
que Deus é único. Nenhum judeu, nenhuma pessoa que entende hebraico vai entender o que? 3 pessoas aqui. Se tu trazer um judeu ateu que sabe hebraico, mandar ele ler, ele não vai entender o que 3 pessoas. Não tem como entender isso. Então Isaías também o que? Adorou somente a Deus. Ezequias também adorou somente a Deus. Todos os profetas. Agora outro que também está em Isaías 43:11. Deus falando, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Quem é o Senhor? Deus Altíssimo. Aqui é Deus falando. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Quem que é o único Senhor? Deus Altíssimo. Aqui lembrando que em Mateus 11:25, Jesus louvou a Deus. Graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. O Senhor dos céus, obrigado. O irmão respondeu? Ou a irmã? Que Deus te abençoe, minha irmã. A irmã Maria. Também falou Senhor dos céus e da terra. Mateus 11:25. Não tem um versículo falando Jesus é o Senhor dos céus e da terra. Agora outro, presta atenção. Eu sou o Senhor. Isaías 43:11. E fora de mim não há Salvador. Jesus salva? Não salva. Como tu fala isso? Segundo aqui, Deus está falando. Vou acreditar na palavra do homem ou na palavra de Deus. Vocês não falam que isso é divino, então segue. Se tu está falando que isso é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, não é que falam, então pegam a seguir. Deus fala o quê? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Quem que é o único que salva? Deus. Tu vais ser salvo seguindo Jesus, seguindo Moisés, seguindo Elias, seguindo Muhammad. Sim, vai ser salvo. Mas quem que salvou? Quem colocou a salvação nesse caminho? Deus. Não foi os profetas que salvaram você. Você só foi salvo porque Deus colocou a salvação no caminho dele, que é seguindo os profetas. Entenderam? Nem o profeta salva. Alguém dos discípulos chegava a Jesus, me salva. Eles tinham essa mania. Ô Jesus, me salva. Me salva do fogo do inferno. Isso aí a gente pede para quem? Para Deus. Jesus, me coloca no paraíso. Pediu dessa forma? Sim, pediu para Deus. Deus que coloca as pessoas no paraíso. Deus que tem o direito. Só Deus julga. Por isso que a gente, nós, muçulmanos, sunitas, a gente fala o quê? Que só quem condena uma pessoa para o paraíso ou para o inferno é quem? Deus. Tu não pode falar que ninguém está no paraíso e ninguém está no inferno. Só Deus. E aqueles que Deus falou que estão no paraíso, como os profetas, estão no paraíso. Por quê? Porque Deus Altíssimo concedeu o paraíso para eles. Mas como a gente não sabe o nosso destino. A gente fala, se Deus quiser, entraremos no reino de Deus. Mas tem uma certeza, só Deus sabe. Também isso mostra o que? A misericórdia de Deus. Deus não deu chave para como os extremistas fanáticos acham que tem uma chave, tanto do paraíso como a do fogo. Do paraíso é só para eles, eles vão abrir o paraíso, só eles vão entrar. O resto eles vão colocar onde? O resto das pessoas onde vão? Para o fogo do inferno. Graças a Deus que a gente tem um Senhor, um misericordioso, o clemente, que não concedeu para o ser humano o que? Esse poder. Porque se Deus conceder esse poder para o ser humano, decidir que vai entrar no paraíso e no inferno, só ele ia entrar no paraíso e todo mundo iria jogar o quê? Inferno. O ser humano, se a gente faz um mal para ele, erramos com ele, nunca mais esquece, rancoroso, fica com aquele rancor. Mas Deus o Altíssimo, a pessoa o que? Peca todos os dias, e Deus o que? Perdoa. Sempre a porta de Deus está o que? Aberta para nós. Por isso que só quem salva é quem? Deus. Todos nós precisamos de salvação, até os profetas. Isaías fala isso porque ele sabe que só quem salva é Deus.
Nós precisamos de salvação, como os profetas também precisam de salvação. Os profetas vão entrar no paraíso pela misericórdia de Deus, como a gente. Tudo é bênção de Deus, tudo é dádiva de Deus, todo louvor é para Deus, toda a glória é para Deus. Então temos que prestar atenção. Também Isaías 44, 6, 8, os versículos 6 a 8. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, fora de mim não há Deus. Não tremam, nem tenham medo. Não temam e nem tenham medo. Agora aqui, fora de mim não há Deus. Deus Altíssimo fala: fora de mim não há Deus. Como alguém vai entender o que tem trindade nesses versículos claros? Você está falando que fora dele não tem o que Deus. Jesus é fora de Deus ou não é? Fora de Deus. Espírito Santo é fora de Deus? Fora de Deus. Segundo eu? Não é segundo eu. Segundo as Escrituras. Não tem a mesma essência. E quem quer que fale o contrário, que venha e traga as evidências que eles têm o que é a mesma essência. E ainda a gente vai renunciar. Deixa no Novo Testamento ele provar que o Pai e o Filho têm a mesma essência. E ele escolhe o que ele querer, qualquer qualidade que ele quer, qualquer atributo. Quer escolher a onisciência, vamos na onisciência. Quer escrever o que escolher sobre adoração, vamos na adoração. Qualquer atributo de Deus, ele escolhe. E a gente compara. Dentro do Novo Testamento, se o Pai e o Filho têm a mesma essência. São coiguais. Até nessa crença não encaixa. Não é segundo nós, até segundo muitos cristãos falam. Não são o que coiguais. E o que tu vai fazer com o versículo do João que fala que o Pai é maior do que eu? E outro também que João fala, e o Pai é maior que todos. O que tu vai fazer com esse versículo? Então a pessoa tem que entender. Mas ele fala, eu e o Pai somos um. Aqui tem uma explicação. Porque se tu não explicar dessa forma, vai entrar em contradição um versículo com o outro. E não tem como tirar essa contradição a não ser com esse jeito, com essa explicação. Agora quem segue Moisés, quem cumpre os mandamentos que Deus Altíssimo concedeu para Moisés, e segue Moisés, entrará no paraíso ou não? Entrará. Agora se a gente fala Deus e Moisés são um, em que eu quero dizer? Que são Deus? Não, é o mesmo caminho. Porque quem segue Moisés, o caminho de Moisés, está seguindo o caminho de Deus, porque Deus enviou Moisés. Dessa forma eu entendo, somos um. Mas se eu quero entender somos um, Deus e Deus, então como que fica o outro versículo que é citado que os discípulos, todos nós, para sermos um, quer dizer que todos os discípulos são o quê? Deuses. Então, a pessoa tem que ler o contexto inteiro, não é trazer um versículo e esquecer 10. Às vezes não esquece, que Deus guia essas pessoas, elas sabem, mas como não é do proveito dela, ela o que quer esconder, não quer falar desses versículos. Então por isso que a gente vai trazer um versículo por um. Em cada aula a gente vai explicar esse curso, nem que demora 1 ano, 2 anos, não tem problema. A gente vai explicar até, inshallah, se Deus der vida para nós, até a última página. Até a última página a gente vai explicar. Cada assunto, cada dúvida, cada contradição que tem, a gente vai ver. Se é uma contradição ou se é falta de entendimento entre os versículos, a gente vai citar. Então aqui Isaías, né, a gente citou 46, 9. Também, agora Isaías, a gente citou 44, 8, né? Agora 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus semelhante a mim. Há Deus semelhante a Ele? Não há. Há outro Deus além dele? Não há. Então Jesus é o que? Profeta de Deus.
o mensageiro de Deus e não Deus. Também Isaías 42, 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, não dará a glória dele para outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não vai dar a glória dele para outro e nem para imagens, o louvor para imagens. A gente louvar o que? Imagens. Adorar imagens. Aqui é claro. Quem adora imagens é o que? Politeísta. Quem adora imagens é o que? Idólatra. Segundo a quem? Segundo ao Corão? Não. Não é só segundo ao Corão. Segundo também o que? A Bíblia. Se é sagrada a palavra de Gênesis até Apocalipse, porque eu não sigo? Deus proíbe as imagens, porque eu adoro imagem. Os profetas não adoraram imagens, vieram para ensinar a gente, guiar a gente. Eu sigo os profetas, ou o que o meu pastor me fala. Qual que eu sigo? Sigo os profetas. Aí eu vou ser orientado, vou ser guiado. Então Isaías, são vários os versículos, irmãos e irmãs, falando que sobre a unicidade de Deus. Tem outro, 45, do 21 ao 22: porventura não sou eu o Senhor, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Deus justo e Salvador. Quem é o único que salva? Deus. Quem é o único justo? Deus. Quem que vai julgar as pessoas no dia do juízo final? Deus. Agora eu pergunto uma pergunta. Vamos falar que são 3 pessoas, que eles não querem falar 3 deuses, né? Eles querem falar 3 pessoas, vamos respeitar. 3 pessoas: Pai, o Filho, o Espírito Santo. Para não falar o que é 3 deuses. Como eles falam? 3 pessoas, fugindo da palavra deuses. Mas tudo bem. Agora as 3 pessoas, vamos botar essa palavra o quê? Que foi o quê? Que tem uma trindade. Que tem uma trindade. Qual que é a minha pergunta? Presta atenção. Porventura não sou eu o Senhor, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Agora quem que estava falando dos 3? São 3. Quem que estava falando dos 3? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo que estava falando aqui? Vamos lá, responde. Quem que estava falando aqui? São 3. Um deles falou isso. Quem foi? Porque se a gente falar que foi o Pai, quer dizer que ele fala que os outros 2 o quê? Não são Deus. Se a gente falar que foi o Filho, ele fala que os outros 2 não são Deus. Se a gente falar que foi o Espírito Santo, a gente fala que os outros 2, que é o Pai e o Filho, não são Deus. E aí, como que vai ficar? Tem como responder? Responde. Está entendendo o problema? Se a gente quer lidar com essa irracionalidade, o que vai trazer? Deus criou a gente racional, graças a Deus. Deu essa mente brilhante para a gente o que? Entender as coisas. Como que a gente ia entender esse versículo aqui? Quem que estava falando? Ah, mas eles são um não sei o que. Ah, são um, tá bem. Em essência, em tudo? Em tudo. Então tá. Agora, eles se separam ou não se separam? São um. Então não devem que se separar? Não, mas são 3 pessoas, então se separam. Agora, se a gente falar que são um, que quem falou aqui foi os 3 falando a mesma coisa, que se um fala, os outros falaram. Então, se um morre, todos morrem. Se essa lógica, todos morrem junto. Se a gente vai por essa lógica, Jesus morreu, um dos 3 morreu, ficou 3 dias. Se ele morre, todos morrem, são um. Se eles querem falar que esse aqui é um também, quem falou? Ah, um falando, todos falam, então tá, então todos morrem. Tem como? Agora, se a gente falar que um só, vamos renunciar, vamos facilitar, sempre facilitando. Se um morreu, Jesus, o Filho, o segunda pessoa da Trindade, morreu. Ficou Deus, o Pai e o Espírito Santo. Ficou 2. Agora, como eu sempre pergunto essa pergunta, mas ninguém me responde. Se vem uma pessoa nesses 3 dias querendo
se converter, querendo ser cristão, querendo acreditar no cristianismo. Chega essa pessoa e vai se converter. O que a gente fala para ela? Opção 1: espera 3 dias até se ressuscitar o Deus para completar a Trindade, ou a gente aceita a conversão naquele exato momento, mesmo a segunda pessoa estando o quê? Morta. Se tu responder a primeira, acaba a Trindade. Por quê? Vou falar o porquê. Porque se a gente responder a primeira, olha o que vai causar. A gente vai falar o quê? Que dá para acreditar em Deus e no Espírito Santo. Não é obrigatório acreditar o quê? No Filho, porque ele está morto. Tem como crer num Deus morto? Tem lógica isso? Se me responder a segunda, fala, não tem problema. Ele o que? Espera. Ele o que? Espera. Até o que? Ele se ressuscitar. Deus se ressuscita, precisa ser ressuscitado. Está adorando a quem? Alguém que vai se ressuscitar, precisa ser ressuscitado por outro alguém maior do que ele. Então eu vou adorar aquele outro que ressuscitou ele. Não vou adorar esse que foi ressuscitado por outro alguém maior. E aqui prova que não são a mesma essência. Não são a mesma essência. São vários. Isso aqui, quando a gente trabalhar, vai ter aulas, vai ser só trabalhando com a lógica. Não vai precisar o quê? De versículos. Mostrando que logicamente não tem como. É irracional isso. Agora outro que ele fala: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos significa volte-se para mim em sua adoração. Quer ser salvo? Volta a Deus em sua adoração. Adore somente a Deus que você será salvo. Como Jesus explica para a gente em 12:29 em Marcos. Quer cumprir o maior dos mandamentos, quer ser salvo, quer ter o reino de Deus, quer ter a derradeira vida, o que eu faço, Jesus? Adore somente a Deus. Aí você vai ser salvo. Aí está correto. É só essa salvação que tem. Não tem outra salvação a não ser pelo caminho de Deus. Se o caminho dele é único, a salvação dele o quê? É única. É só pelo caminho dele que a pessoa vai ser salva. E qual que é o caminho de Deus? O caminho dos profetas de Deus. Então, olhai para mim e sereis salvos. Significa, volte-se para mim em sua adoração e faça o sincero para mim. Adore a Deus o quê? Sinceramente. Com sinceridade no coração. Eu adoro a Deus para ter o agrado de Deus, para ter as bênçãos de Deus na minha vida, para ser salvo por Deus, não por causa de bens materiais. Eu não entro na mesquita para o quê? Por causa de bens materiais. Eu não entro aqui o quê? Por algum proveito, ou seja, eu quero casar com a fulana, por isso que eu estou vindo, ou a fulana quer casar com o fulano, por isso que ela vem. Deus só aceita a adoração quem? Sincera, para Ele. E não adore ninguém além de mim. Essa é a explicação que é do autor. E não adore ninguém além de mim. Quem adora alguém além de Deus, o que é? Idólatra, politeísta. Mas quem adora somente a Deus é o que? Obediente, submisso a Deus. Por isso que todos os profetas eram o que? Muçulmanos. Submissos a Deus, tementes a Deus, adoravam somente a Deus. Agora o 9, é o versículo 9 que ele cita, né? O autor, a gente leu 8 versículos lemos até agora. Agora o 9 em Isaías também, 45, do 5 ao 6. O Senhor diz: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, e eu te cingirei ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Tem coisa mais clara que isso? Tem versículo mais claro
Tem versículo mais claro que dá a paz, que traz a paz no coração da pessoa que esses? Tu vê que é de Deus, que é Deus o Altíssimo falando. Agora me traz um versículo desse, falando que Jesus. Eu quero só um versículo. Traz só um versículo, falando essas mesmas coisas que Deus o Altíssimo que falou. Só um versículo. Novo Testamento tem: eu sou Deus, e além de mim não há outro Deus. Tem um versículo assim. Todo o Novo Testamento, do Evangelho de Mateus até Apocalipse, traz um versículo só. Jesus falando essas mesmas palavras. Agora, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento? É ou não é? E por que não tem uma palavra de Jesus o que é? Se ele é o mesmo Deus, se Jesus é Deus, por que Jesus não falou uma vez isso? Só uma vez a gente quer um versículo explícito. Pelo contrário, ele incentivava. O que é explícito no Novo Testamento? É Jesus incentivando as pessoas o que é adorar a Deus. É Jesus pregando a unicidade de Deus. Isso é claro. É claro como o sol ao meio-dia. É claro. Mas Jesus falando que é Deus, não tem um versículo. Não tem um versículo falando eu sou Deus e além de mim não há Deus. Não tem um versículo. Isaías 64:4: nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, que tem esperança da recompensa de Deus. Nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Um versículo mais bonito que o outro, um versículo mais claro que o outro. Não tem um versículo aqui que o autor citou até agora que não é claro. Então é um ponto para o autor. Não é porque ele é muçulmano, e sim porque é correto. Se o autor estiver errado, a gente vai ser o primeiro a corrigir, a falar que ele está errado. Aqui não é questão que é de muçulmano e não muçulmano. Aqui é questão da gente saber o que os profetas pregaram. Pregaram a unicidade de Deus ou a trindade? Ora em Isaías também 26:13: o Senhor, Deus nosso, já outros senhores têm tido domínio sobre nós, porém, por ti só nós lembramos de teu nome. Só o teu nome. O único Senhor, o Deus nosso, Deus de Israel, Deus de todo o universo, o único que merece o quê? Ser adorado. Isaías também 45:14: diante de ti é a prostração, far-te-ão as suas súplicas, dizendo: deverás, Deus está em ti e não há nenhum outro Deus. A prostração é para quem? Para Deus. Somente para Deus. Uma pergunta: algum dos discípulos se prostrava para Jesus adorando ele? Quando os discípulos oravam para Jesus ou para Deus? Para Deus. Isso que a Bíblia fala. Então aqui Isaías fala para nós o quê? Que a prostração é diante a quem? A Deus. As súplicas é para quem? Para Deus. Falando o que, Isaías? Deverás, Deus está em ti e não há nenhum outro Deus. Essa é a súplica, a unicidade de Deus. São vários, irmãos e irmãs, os versículos. Aqui a gente parou o quê? No versículo 12, tem mais 8 que ele vai citar na próxima aula. E também eu separei outros versículos diferentes no Antigo Testamento, que eu vou explicar, que eu estou escrevendo no meu livro. Vou explicar também o que? Qual a explicação que eu coloquei o que no meu livro? Também do Antigo Testamento, que são diferentes que esses que ele citou o autor. Ainda mais evidências, mostrando que a unicidade de Deus Altíssimo. Então rogamos a Deus que firme nossos corações na fé e faça da gente o que? Monoteístas, unicistas, e que Deus facilite para nós a orientação. Amém. E guie nós para a senda reta. Amém. E guie todas as pessoas para a senda reta. Amém. E facilite para nós as boas ações. Amém. E aceita de nós as boas ações. Amém. E facilite para nós o entendimento. Amém. E faça a gente adorar a Ele com entendimento. Amém.
e facilite para nós a busca do conhecimento e aceita de nós o conhecimento adquirido e faça da gente praticante do conhecimento adquirido e perdoe nossos pecados e tenha misericórdia da gente e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os verídicos, os mártires e não castigue a gente no túmulo e afaste nossas faces do fogo do inferno como afastou o Oriente do Ocidente. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah. Salam alaikum.